Boa noite, pessoal. 21 horas 59 minutos. É um prazer estar aqui com vocês nessa que é uma live em parceria com o canal de Carrinho. Estou fazendo ela aqui no meu perfil, no meu Instagram, mas esse conteúdo estará depois também no meu IGTV, no IGTV do canal de Carrinho e também no canal de Carrinho no YouTube. E o convidado é super especial. Narrador da RBS TV, locutor da Rádio Gaúcha, uma grande figura que vai conversar com a gente em seguidinha, que é o Luciano Périco, grande Lucianinho, gigante da arquibancada. Vamos já aceitar o convite dele aqui para a gente fazer essa transmissão. Com certeza vai ser muito legal. Vamos ver, vamos aguardar. Em seguidinha, Luciano Périco. Oi, Lucianinho, tudo bom? Fala, Cassiano, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E tu me ouve legal? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Eu botei o celular apoiado, então por isso que eu não cheguei a botar o fone ali, mas você tá me ouvindo bem, Ah, que beleza. que ótimo, porque a minha preocupação é que numa live anterior que eu fiz o som ficou meio baixo. Mas se agora tá ótimo, Não, show de bola. tô te ouvindo perfeito. Se a galera tá me ouvindo, então tá maravilha. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Quero primeiro agradecer tu ter aceitado de prontidão o meu convite. Bem legal mesmo. E estava te escutando, estava acompanhando o show dos esportes na Gaúcha. Debate quente, né? Grenal daqui a 2 dias. E vamos esperar mais um minutinho, o pessoal chegar, Claro, estamos entrar. chegando, é. Que Terminou daí eu agora o quero programa, fazer. né? Terminou agora o É programa. bem em cima. Uhum. O legal é que, como tu tá em casa, né? Essa questão de logística é super barbada e Não, eu nem tranquila. levantei da cadeira. Eu só desconectei o equipamento aqui que eu uso, né? Que é o microfone aqui, que fica do lado. Uhum. Só desconectei Uhum. lá com a central e já... Mas o celular tava do lado já aqui, né? Então tava tranquilo. Show de bola. Eu estava comentando que depois eu vou disponibilizar no meu canal. Eu tenho um canal de carrinho no YouTube, vou colocar no IGTV. Então, daí, esse papo que eu tenho certeza que vai ser bem legal, vai ficar gravado para depois. Ah, legal, claro, é. Geralmente também quando a Show de gente bola. fez as lives ali do show dos esportes, num período que não tinha futebol, a gente fazia toda Uhum. terça ou quarta o Papo Grenal. E a gente também, né, fazia, salvava e disponibilizava o pessoal poder ver depois, né? Que é legal. Sim, isso é muito legal. Bom, Lucianinho, eu vou fazer uma introdução, daí eu já emendo algumas perguntas para Tá, ti, tá bom? boa, vamos Beleza. lá. Referência de interatividade com a galera em uma época que a opinião de quem não escuta não tinha o protagonismo ao vivo dos tempos atuais. Naquela época, o pessoal que escutava rádio, eles não tinham tanta interatividade assim. Lucianinho é um dos caras que desde sempre teve essa preocupação. Gigante da arquibancada, unânime nas torcidas, não temeu o desafio e partiu para uma nova empreitada. Desde 2016, é a voz dos gaúchos na RBS TV. E a primeira questão que eu quero fazer para ti, Lucianinho, é uma pergunta que eu acho que todo familiar, todo amigo de estudante de jornalismo faz para o estudante. O que deu na cabeça de querer ser jornalista? Sabe, Cássio, desde que eu me lembro, sei lá, com 10 anos ou antes disso, eu sempre quis ser jornalista, sempre quis trabalhar com rádio, trabalhar com esporte. Meu pai ouvia muito rádio, então, sei lá, eu acompanhava, acho que de uma forma meio que indireta, acabava acompanhando e conhecendo. E desde o início foi um negócio que eu sempre quis fazer, eu nunca tive dúvida na hora de escolher a profissão, aquela, né, a situação que quando o cara está no colégio, no segundo grau, o que vai fazer? Eu, desde o início, sempre quis fazer jornalismo, e especificamente para trabalhar com jornalismo esportivo e trabalhar, né, em rádio, principalmente, que eu sempre gostei muito. Então, as outras coisas acabaram acontecendo meio por contingências aí da profissão. Mas o meu foco era esse, era trabalhar em rádio, trabalhar com esporte, né? Dizer que eu gostaria de narrar, com certeza eu gostaria, sempre pensei nisso, mas isso foi também aparecendo com o tempo com mais força.
Então, nunca tive muita dúvida, assim, Cassiano, desde o início do que eu queria fazer na vida. Sempre gostei, ouvi muito rádio, também vi muita TV, claro. Sempre gostei de ler bastante. E isso acabou, é claro, direcionando aí a minha opção profissional, né? Sem dúvida. E o início de trajetória profissional eu penso que é o mais complicado, porque tem a questão de tu ter as primeiras oportunidades, ter as fontes, ter pessoas, colegas de profissão já com experiência que te auxiliem nesse começo. Como é que foi o teu início? Conta um pouco do começo da tua trajetória. Eu posso dizer que eu acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, em vários momentos. Assim. Primeiro, foi quando eu comecei a fazer estágio na Rádio Gaúcha. Até hoje eu sempre trabalhei na RBS, nunca trabalhei em outra empresa. Então eu comecei em 98, então já se vão aí 22 anos como estagiário na Rádio Gaúcha. E a chance que surgiu no primeiro momento foi para ser um rádio escuta, que é uma função que hoje em dia nem tem mais, que era na redação do jornalismo, que hoje em dia a redação é integrada, né, de Gaúcha ZH, mas na época tinha a redação da Rádio Gaúcha e eu trabalhava como o estagiário da Rádio Escuta à noite, no jornalismo. O que eu fazia? Eu ficava acompanhando o Globo News, ficava acompanhando a Rádio Guaíba, ficava acompanhando as outras emissoras, enfim, TV, Globo News, geralmente à noite, Jornal Nacional, para ver o que o pessoal estava colocando no ar. A Rádio Escuta é nada mais é do que isso, né? É dizer o que analisar, na verdade, o que os outros estão colocando, para daqui a pouco tá fugindo alguma informação. Hoje em dia, com a internet muito mais forte, isso diminuiu tanto que é uma função que não existe mais, né? Mas eu comecei por ali, fiquei 3 meses trabalhando nessa função, até que abriu uma vaga de estágio no esporte da Gaúcha. Eu já trabalhava no jornalismo, fiquei 3 meses e abriu a vaga antes da Copa de 98. Faz tempo, entrei era nascido, eu acho, Cassiano. Não, eu 98. acompanhei. O primeiro jogo de Copa do Mundo que eu me lembro de cabeça é a final de 98. Os 3-0 da França no Brasil. Tinha 7 anos. Então faz tempo, né? Então tu imagina só, daí abriu essa chance de trabalhar no esporte, isso era maio de 98. Pá, a minha felicidade na época, porque eu queria era trabalhar no esporte. Estava no jornalismo, mas um jeito de entrar na rádio, eu gostava de rádio e tal, mas eu queria mesmo era passar para o esporte. E daí comecei, daí né, fiquei como estagiário produzindo o Pedro e o Benfica no primeiro momento à noite, os programas, né, o Show dos Esportes que eu apresento hoje, eu comecei como estagiário no programa. E vou te dizer, depois do Pedro, quem mais trabalhou no Show dos Esportes fui eu. Porque eu comecei como estagiário, virei produtor do programa e hoje apresento o programa. Então eu estou quase há 22 anos fazendo o Show dos Esportes. Então eu tenho um carinho muito grande assim pelo programa por isso. Ele está intimamente ligado à minha história, à minha trajetória. E daí passei para ser estagiário e um ano depois eu trabalhava com o Gerson Silva, que hoje trabalha na Unimed, uma figura importante na Unimed, na área de comunicação, e o Gerson saiu. O Gerson, na época, queria fazer uma faculdade de Direito e ele já tinha um outro trabalho durante o dia, trabalhava na rádio à noite, então ele tinha uma correria muito grande. E ele acabou saindo e eu fui o sucessor automático dele, porque eu trabalhava direto com ele. Daí ele saiu, eu fui contratado um ano depois, praticamente, foi abril de 99 que eu fui contratado. E sabe quem é que veio para ser meu estagiário, para trabalhar comigo? Quem? Carlos Guimarães. Grande Guima. Grande Guima, adoro ele. Ele começou fazendo estágio comigo. Ele era meu parceiro, minha dupla de produção. Legal. À noite na Gaúcha. E ali começou uma grande amizade também entre a gente, que já tem, olha, 21 anos isso. Né? E depois tanta gente legal que passou e veio trabalhar. Eu fiquei como produtor muito tempo. Né? E até que surgiu a chance de começar a fazer torcida em 2003. Mas daí essa já é outra história, né? Enfim, se tu deixar, cara, se não vou ficar falando, tu só vai ficar me olhando aí na live. Não, mas eu vou deixar tu ver. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, é te ouvir. Inclusive, tu teve uma história como produtor bem grande, e eu já fui produtor aqui na região, no Paranhana, e eu vou te dizer que é a função que mais trabalha, né, Luciano? Exatamente. Bota no ar o programa. Eu defendo o seguinte, ó, o produtor é o cara fundamental no processo. E até hoje eu acho que eu sou... O Rafael Colli entrou na live ali também. Grande Colli.
Assim, ó, eu acho que eu sou muito melhor produtor do que as outras coisas que até eu já fiz na rádio. Assim. Claro que hoje em dia eu não acabo produzindo meio que indiretamente, porque quando tu propõe Uhum. pauta para a equipe que está junto ali, toda a equipe que trabalha, a gente trabalha muito unido, tu tá produzindo também, né? Mas eu não tô mais naquela de a caça, entendeu? Porque o legal da produção é isso, era ter a caça do entrevistado e de conseguir. E eu peguei uma época que era uma época meio romântica, assim, que tu tinha o contato direto das pessoas. Hoje em dia tem 728 assessores cada um, entendeu? É, A gente tinha na é. agenda, por exemplo, o telefone da casa do Luxemburgo, né? Pelos anos, né? Final dos anos 90, a gente tinha o telefone da casa das pessoas. Tu ligava, por exemplo, para Antônio Lopes, que foi treinador do Grêmio, do Inter, atendia a mulher dele, a dona Elza, para te ver o nome da mulher dele. E a gente ligava, Não, ó, e ela é dona conhecida. Elza, tudo bem? Aqui é da Rádio Uhum. Gaúcha e tal. O Evaristo Macedo, que foi técnico do Grêmio. Então a gente tinha esses contatos assim, direto com as pessoas, ligava para casa das pessoas. O celular era coisa que tinha, mas não era todo mundo que tinha. Então, eu peguei uma fase um pouco mais romântica da produção. Hoje a produção ela tem muito mais trabalho, eu acho. É mais difícil de produzir hoje, porque o trabalho ele é meio cerceado, né? É mais difícil ter acesso às pessoas. É mais complicado nisso hoje em dia para o produtor, né? É o chamado staff, né? Que é muito grande hoje em dia de cada pessoa. E que dificulta o nosso trabalho, né? Na verdade, muitas vezes o objetivo é dificultar o trabalho. Eu vou te dizer. Os meus queridos Sabe, eu colegas vou. assessores É, sabem que eu sou crítico nesse eu, aspecto. Eu acho que às vezes o assessor né? E tá certo. Talvez seja o papel de fazer isso, mas às vezes ele afasta a gente de conseguir um entrevistado, enfim. É um trabalho eu bem sei que não é delicado. o eu sei que não é o caso de a gente nominar, mas agora eu me lembrei de uma pessoa, um assessor de imprensa, que é exatamente o que eu penso disso. O JP. Ele é um Eu cara acho que que abriu o caminho, sabe? É o cara que é o intermédio. Ele representa, de fato, a pessoa e a empresa que trabalha, mas o claro. papel é representar, fazendo essa comunicação com a empresa, não travando ela, né, com a comunicação. Mas eu sabe que eu coloco o JP agora não está no Grêmio mais, enfim, o Vitor, que É, já tinha sido, voltou, o Vitor também. Rodrigues também atua dessa forma, e eu acho que o JP, na verdade, ele começou com o Vitor no Grêmio, acho que eles têm muito Isso. essa sintonia na forma de trabalhar. E trabalhei com os dois também na Gaúcha, e a turma do Inter, eu acho que também está nesse processo, que é o Gabrielzinho, que é o Gabriel Cardoso, e o Antônio Rafa Lutz. Antoniucci. Todos passaram Uhum. ali, todos passaram naquela nossa turma da produção. Eu vou dizer, eu sou meio velho aí da turma toda, porque essa turma toda passou. Tem mais o Rodrigo Weber, que já foi assessor um tempo do Inter, também trabalhou comigo lá na Gaúcha. Gabriel Cardoso. O Gabriel Cardoso, que está no Inter hoje, que é assessor do Inter, o Gabrielzinho. Quem mais? Olha aqui, ó. Rodrigo Russomano, que hoje em dia é assessor também de vários atletas, entre eles ali o Alex Telles, é um que lembro de imediato. Eu acho que o Everton também é da carteira do Russo. Então, essa turma toda trabalhou comigo, assim. Então, eu vou dizer que é uma turma muito boa, sabe? É uma leva muito boa de jornalistas e que hoje estão atuando como assessores. E o bom disso é que eles entendem as demandas que a gente tem, né, Cassiano? Claro que eles têm Uhum. que preservar, entendeu? A gente entende Claro. também, Tem porque senão muitos meios hoje também. todo mundo vai querer entrevista todo dia com um jogador, entendeu? É foda isso aí, é complicado. Eu imagino que tem que dizer não, porque tu não pode dizer sim. Hoje em dia, se a gente for ver, tem muita gente, mas muita gente que produz conteúdo. Hoje em dia tem muita gente com canal. Como é que o assessor vai conseguir atender todo? Tipo, um entrevistado Verdade. vai dar entrevista para todo esse povo. É complicado. A gente tem que se colocar, às vezes, um pouquinho no lado do assessor, assim, dizer, pô, o pessoal faz demais até, sabe? É complicado. Claro que ele tem que avaliar, daqui a pouco, né, o tamanho da abrangência do veículo. Eu acho que deve ter isso aí na hora de pesar algumas decisões. Mas é um trabalho, cara, bem difícil, assim, porque tu tem que, tu tem que dizer muito não, né? E eu vou dizer, eu já fui mais crítico ao trabalho das assessorias. Hoje eu confesso que eu sou bem mais light, Releve. assim. Eu entendo muito o que acontece. Bom, a primeira parte da tua carreira na Gaúcha como produtor já deu para ver que foi bem intensa. Aí a gente vai para um segundo momento, que eu tenho certeza que é marcante também. Como tu disse, em 2003, tu assumiu a arquibancada.
e tu fica nela até 2016, 13 anos. E tu conseguiu algo que é muito complicado numa rivalidade tão grande como a do Rio Grande do Sul, que é ser unânime em ambas as torcidas. Tu ir à Arena não era um problema, na época Olímpico, depois Arena, não Isso. era um problema para a torcida do Internacional, e tu ir no Beira-Rio não era um problema para a torcida do Grêmio. Como tu conseguiu isso? Como foi essa relação de arquibancada? E como que foi a ideia de tu fazer parte disso? Bom, vamos por partes, assim, vamos por partes. Primeiro a questão de como surgiu a ideia. Surgiu de uma forma, sei lá, surgiu por um tapa-furo, num período de férias, não tinha ninguém que fizesse, porque não tinha alguém fixo fazendo o trabalho da torcida nas transmissões da Gaúcha na época. Então tinha uma hierarquia de reportagem, que tem até hoje, e sempre o repórter, em tese, um pouco atrás na hierarquia, que tivesse na escala, fazia a torcida. Né? Então muita gente fazia na época, enfim. Posso citar alguns nomes, assim, o Jader Rocha, na época, ele trabalhava lá, fazia torcida, o Baldasso fazia torcida, o Baldasso fazia torcida no Grêmio, inclusive. Quem mais? A Baldasso era imparcial por um bom tempo, eu O acompanhei. Alexandre Pretzel. Então tinha uma galera que fazia torcida, né? Todos os repórteres ali, a gurizada da reportagem, ia rodando fazendo torcida, tá? Só que naquele período de janeiro ali, quando volta o gauchão, de férias, tinha muita gente fora. E tinha que montar as escalas. E na época até o Kleber, que era o coordenador, o Kleber Grabowska, ele saía de férias e eu ficava no lugar dele, até eu que fazia a escala. E eu lembro que eu fui para uma reunião com o Pedro e com o Macedo para decidir, tipo assim, fim de semana ia ter, sei lá, Grêmio Pelotas, Inter e Brasil, tá? Daí eu dizia, bom, gente, nós temos que montar aqui a escala, ver quem é que tem aqui. Tem fulano, 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 fulano. Daí montamos a escala e não tinha gente para fazer torcida. E daí a conversa foi para lá e para cá. Disse, quem sabe então faz, acho que o Macedo falou, não lembro quem falou. Quem sabe bota essa gurizada aí, bota, né, te coloca um dia, faz o Henrique Marques, que trabalhou com a gente, faz um dia, o Carlos Guimarães faz um jogo. Então fizeram um esquema de rodízio. Eu, beleza. Então montei a escala. No primeiro fim de semana eu nem fiz o jogo, porque como eu estava na coordenação, ia ficar meio chato. Eu pegar na primeira jornada eu já me escalar, né? E eu lembro que os 2 primeiros jogos que eu fiz nesse rodízio de janeiro foram 2 amistosos do Inter no Beira-Rio. Eu tinha que procurar isso aí para ver exatamente esses jogos. Eu sou ruim de memória, não lembro assim o resultado, que dia foi, mas foram 2 jogos, Inter Sport em Cristal e Inter e Cerro Porteño. Mas eram jogos amistosos, umas segundas-feiras à noite. E eu lembro que eu fiz as 2 torcidas, tal, legal, né? Enfim, fiz o trabalho do dia na coordenação e de noite fiz o jogo. Tá? Isso aí foi em janeiro. Lá por abril, depois quando o pessoal começou a voltar, eu não fiz, entendeu? Né? Comecei a fazer menos, mas foi numa viagem do Zé Alberto e do Pedro para o Paraguai que o Zé Alberto sugeriu para o Pedro. Quem sabe a gente não bota o Luciano para fazer torcida de forma sistemática. Tipo, ele foi bem, o Zé é um cara que ouve tudo, né? Acompanha bastante, também tem um conhecimento de rádio, enfim. E disse, por que a gente não bota ele para fazer e tal? E o Pedro disse, sabe que é legal, porque ele é grandão, daqui a pouco é um tipo também, ele foi bem e tal. Daí vieram me propor, tu quer fazer reportagem nas jornadas? Cara, eu não pensei meia vez, eu disse, óbvio que eu quero. Quero porque eu gostava de fazer, que era legal fazer, né? O que eu tinha feito, eu tinha gostado de fazer. E era uma oportunidade de fazer também um microfone, tá no principal produto da rádio, que é a transmissão, né? Eu disse, óbvio que eu quero. E daí, a partir de abril daquele ano, eu comecei a fazer. Bom, daí eu fazia todos os jogos, né? Todos os possíveis, fazendo jogo em Porto Alegre direto. E se criou isso, cara, assim, olha. E o que tu falou depois de ter um trânsito legal no estádio, isso eu posso afirmar sem nenhum erro, assim, que é o maior patrimônio do meu trabalho, é isso, assim, de ter circulado e de ter feito esse trabalho na torcida e sempre, sabe, ser respeitado pelas pessoas e respeitando todo mundo também. Acho que isso é fundamental, porque o que eu fazia ele não era um tipo de eu estar fazendo, você é o simpático aqui, o legal, para todo mundo achar que eu sou legal e pronto. Não, é que eu sou assim, entendeu? É meu jeito de ser despachado, de brincar, de sacanear.
e de falar sério na hora que tem que falar sério, e de cobrar. Então, sabe, nada mais era do que eu ali fazendo reportagem, fazendo os jogos, né? Então, era isso. E ali eu comecei a fazer, e é um negócio que eu sempre gostei de conversar com as pessoas, de falar, de interagir. E isso acabou, é claro, me facilitando o processo todo, né, Cassiano? Porque eu comecei a fazer, as pessoas começaram a reconhecer. Eu acho que isso foi fundamental também, o apoio de todo o time, toda a turma que, né, me colocou para cima. O Pedro é um cara que sempre me deu muita força, né? A história do gigante das arquibancadas foi ele que carimbou e que marcou até hoje. E os outros colegas narradores também que narravam os jogos na época, o Marco Antônio, o Pereira, o Zé Aldo Pinheiro, toda essa turma, porque eu era quase assim, pô, eu era o escape da transmissão, era o cara que estava sempre disponível para meio dividir ali. Pô, eu tinha como é que se diz, um foco muito grande em cima do que eu fazia, né? E eu gostava muito de fazer, sabe? Sinto muita falta de não fazer, mas isso daí vem para o outro ponto que certamente tu vai perguntar, porque daí teve um outro desafio e eu tive que optar naquele momento, né? Que foi Sim. a questão da narração. Eu tive que optar entre ficar ou não na torcida. Eu sempre disse que eu não abriria a mão, não abriria a mão do rádio. Isso eu não abriria a mão de fazer as coisas que eu faço na rádio. Mas a torcida, no caso, eu tive que abrir mão, né, naquele processo ali de transição. E tu sabe que antes da gente falar desse processo de transição, tu me lembrou um aspecto agora. Indiretamente, tu acabava sendo um trunfo muito grande, tanto para o Grêmio como para o Internacional nos dias de jogos. Porque tu não fazia só o trabalho, pura e simplesmente. Tu chamava o público para o estádio, tu incentivava, a situação era difícil. Vamos, gremista, vamos, colorado, vamos apoiar, vamos ajudar. Tu sempre fala uma coisa e falava, e eu concordo, que é o torcedor tem todo o direito de protestar, mas durante o jogo apoia. Poxa, não faz sentido tu vai ao teu time. Claro. Isso só ajuda o adversário, né? Isso era meio chato com isso, porque quando começava a vaiar, eu dizia, pô, gente, não adianta vaiar agora, que a vai no fim. Agora, durante o jogo, os caras estão tentando resolver a parada ali. E eu era meio irredutível nessa questão. Mas isso tem razão, assim, num outro aspecto, Cassiano. Eu fazia muito serviço fazia muito trabalho de serviço de jogo. E que no grande jogo ele é fundamental, é dizer para as pessoas que portão está fechado, que portão está aberto, onde tem menos fila. E não é um trabalho fácil, não é de eu ficar no WhatsApp ali mandando para o cara que coordena. Claro que eu tinha o contato de todas as pessoas que estavam envolvidas no jogo em si, mas eu caminhava muito no Olímpico. Porra, no Olímpico eu caminhava, saía do portão 1 ali, que era do lado da Social, eu ia até o outro lado, lá no portão 10, e por vezes ia por dentro ali, passava onde era a presidência por baixo, para ir lá na Carlos Barbosa. Então eu tinha todos os atalhos do estádio, eu sabia como me movimentar para saber, para ver onde é que estava o problema, para orientar, para ouvir daqui a pouco o torcedor do outro lado do estádio. Depois, quando foi para a Arena, mesma coisa, a Arena era mais fácil porque é um anel, né? Então tu circulava no entorno e eu tinha um equipamento, uma possibilidade de poder circular muito no estádio e entrar com sem fio, de qualquer ponto da Arena. E do Beira-Rio do mesmo jeito. O Beira-Rio né, tinha como controlar todos os portões da parte de baixo do estádio e, claro, as rampas de acesso que levavam ali para os portões das superiores. E tu pega todo o esquema do jogo, como é que funciona, os acessos, enfim. E isso as pessoas todas, tanto de Grêmio quanto de Inter, me ajudavam muito. Porque era importante também ajudar, porque muita gente estava nos ouvindo, indo para o estádio e precisando da informação. Informação de trânsito, de tudo, né? Do entorno todo do estádio. Eu confesso que eu gastei muita sola de tênis aí, caminhando de um lado para o outro para fazer esse trabalho. Assim, e gostava muito de fazer, gostava muito mesmo. Assim. Mas o resultado foi gratificante. E levou a um terceiro objetivo, né? Que eu não esperava, mas é daqueles desafios assim que às vezes cai no colo da gente e não tem como dizer não, né?
Daqui a pouco tu te abre uma porta de tu ser narrador, algo que eu sempre pensei quando era criança, jogando botão, imaginava que um dia podia ser narrador e daqui a pouco aparece uma oportunidade de TV, um negócio que eu nunca tinha pensado na vida antes. E acabou acontecendo em 2016, né? E recapitulando um pouquinho nessa timeline, voltando um pouco no tempo, Olimpíadas de 2016, Rio de Janeiro. Acompanhando, escutando a Rádio Gaúcha como sempre, escuto lá jogos de vôlei e vejo a tua narração. Olha, que legal. Foi legal, Lucianinho narrando vôlei. Poxa, será uma experiência para ser um narrador no futuro? Beleza. Aconteceu a saída do Paulo Brito da RBS TV, e aí, não sei se foi para ti também, se já era algo projetado, se tu queria ser, mas pegou todo mundo de surpresa saber que tu seria a voz da RBS. Conta esse bastidor, se puder. Não, claro. O próprio Brito outro dia contou na live com o Duda Garbi. Na verdade, assim, eu tinha feito 2 pilotos só de narração na TV, que foram 2 jogos do Inter. Eu não lembro a ordem, qual foi o primeiro e qual foi o segundo, mas foram o Inter e Botafogo e o Inter e Corinthians. E o Inter perdeu os 2 até. Mas era tipo, a gente fez um piloto lá na TV, um negócio que tava a equipe toda lá. Piloto nada mais é do que era fazer uma transmissão como se fosse valendo. Foi eu, o Maurício e o Márcio Chagas estava também. Não, no caso, não tinha um repórter porque não era uma transmissão valendo, né? Enfim, mas tinha a cabine montada e a gente transmitiu aquele jogo como se fosse valendo, entendeu? Ao vivo. Então foram 2 transmissões só que a gente fez, assim, numa diferente. Uma foi, acho que em junho, a outra em julho, uma coisa assim. E eu achei, sei lá, né? Nunca tinha feito, não tinha feito nunca, e nunca tinha narrado futebol valendo, assim, nem na rádio e nem na TV, não tinha experiência nenhuma de narração. Eu narrei, que nem tu citou aí, o vôlei e tal, que é diferente, é uma narração também, mas é outro esporte, é outra dinâmica de transmissão. Mas na rádio, na TV, nunca tinha transmitido futebol, assim, um jogo inteiro e tal. Eu fiz. A ideia qual era da RBS? Era daqui a pouco ter um segundo narrador, assim, ter uma opção. Porque, na verdade, o Manhago ele era o segundo, né? Durante muito tempo, o Manhago ele era eu não sei qual era o cargo, mas era tipo um coordenador na TV e era o segundo narrador, né? Quando o Brito não podia fazer, ele fazia. E o Manhago acabou saindo e então não tinha essa figura. Então, na verdade, tu precisa ter uma outra pessoa, daqui a pouco tu precisa numa emergência, tu precisa de uma folga do titular, sei lá, né? As pessoas às vezes ficam com dor de garganta, ficam com dor de cabeça, sei lá. Então, tu não pode ter só uma pessoa exercendo uma função, é mais arriscado. Então, foi mais assim um teste, eu acho que para ver qual é que era, entendeu? Para ter alguém se precisasse. Só que daí teve todo o processo profissional do Brito, né? E ele até contou isso aí, né, na live do Duda Garbi. Ele estava insatisfeito com algumas questões, enfim, ele estava pensando num plano B para ele. Isso foi o termo até que ele usou, né, quando ele contou a história. E no fim aconteceu da saída dele, que acabou pegando todo mundo de surpresa. Me pegou de surpresa, óbvio, porque eu não estava minimamente preparado para daqui a pouco assumir uma responsabilidade desse tamanho, né? E para ele, né, para a empresa, no caso, né, eu quero dizer, para a empresa também foi uma surpresa isso. Tanto quando vieram comentar para mim, eu disse, vocês estão loucos, né? Como é que eu vou fazer um negócio assim para estrear agora? Não, mas né, vai ter que ser, né, é o que a gente pode fazer no momento. Tu já fez aí os pilotos, a gente confia em ti e vai fundo. Então, nesse ponto, o pessoal me deu muito apoio, assim, muita força. Né, o César Freitas, o Thiago Cirqueiro, eles confiaram muito, eles confiaram em mim mais do que eu confiava em mim. A verdade é essa. E eu fui para o tiroteio, né, Cassiano? Daí é um outro mundo, né? Daí o mundo mudou completamente. E no primeiro jogo que eu narrei foi dia 31 de agosto de 2016. Foi 3-0 o Inter em cima do Fortaleza Copa do Brasil. Então, e foi difícil aquele ano, né? O ano que o Inter caiu, né? Eu narrei o primeiro ano que eu narrei o último jogo a gente transmitiu. O Inter e Fluminense. É um problema tu fazer isso, né, cara? Por isso que as pessoas... Porque eu tu torce pra qual time?
os ânimos já estão aflorados, né? Como estavam naquele ano. Tudo canaliza. Mas para ter uma ideia, na minha estreia, aquele jogo, eu lembro, foi assim uma vitória, o Inter ganhou 3-0, o Inter não ganhava 13, 14 jogos, tinha uma marca assim que o Inter quebrou naquele dia. Pô, eu fiquei feliz, porque disse, pô, tô começando aqui, eu comecei com o pé direito, entendeu? Imagina se o Inter já perde o jogo. Aí já tava aquele clima complicado pro Inter, né? Mas, e aquele ano, até o fim do ano, a gente fez alguns jogos, não fez muitos. A gente fez, acho que ao todo, até dezembro, eu tenho isso anotado aqui, acho que a gente fez 8 jogos. Vou olhar aqui para te dizer certinho. Uhum. E depois, no ano seguinte, daí a Série B, a gente transmitiu muitos jogos, porque abriu o sábado, o horário do sábado à tarde, né? Mas é isso, eu tô aprendendo ainda fazendo, né? É fazendo. Pois é. É tipo Em política cima Gel disso. Fux, trocar o pneu com o carro andando. Com o carro andando. Mas não com o avião andando, como o Dr. Paulo Lucci. Trocar o pneu com o avião andando é meio difícil. Só para não passar batido, ó, Cassiano, só que eu citei, ó. Diga. Em 2016 eu fiz 8 jogos até o fim do ano. Uhum. Aqui, ó, Inter e Fortaleza. Depois a minha estreia em jogo do Grêmio, sabe como é que foi? 4-0 pro Curitiba em cima do Grêmio. E foi o penúltimo jogo do Roger, se eu não me engano. Jogo do Depois Roger. tomou um 3-0 da Ponte e acabou caindo. Mas esse eu não Que transmiti. situação. Eu só transmiti os 4-0. Chega. E daí pois por favor, continua. Não, é isso daí. E nesse ano aqui, 2016, eu fiz jogos de Copa do Brasil, do Inter e do Grêmio. Foi o ano que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que até a semifinal ali a gente fez jogo. Que eu fiz o Grêmio e Cruzeiro, que foi 0-0. Então, eu já transmiti naquele ano já a Copa do Brasil e os jogos do Brasileiro. E tu sabe que as primeiras narrações te levou para um patamar de apesar de toda a expressão, a questão do estádio, da gaúcha, narrar na RBS TV é um outro alcance. A exposição se torna maior. E com isso, óbvio, ainda mais que tu estava começando, vieram críticas. Algumas construtivas, algumas fora do tom. Como é que tu lidou com isso? Nunca é bom, né? Ainda mais que eu vinha num processo que eu não tinha, não tinha esse tipo de feedback negativo. Mas é o que tu falou, assim, o público é diferente, né? O público é diferente e é um público maior, é uma amplitude muito grande de gente. E isso, claro, e a gente sabe como é que é no ambiente de rede social. Basicamente, o tipo de corneta, de crítica, ela vem em rede social, né? Pessoalmente, nunca ninguém te encontra na rua para dizer, tu não sabe nada, tua narração é uma bosta. Jamais. Em rede social, as pessoas às vezes usam, tu é uma merda, a narração é uma bosta, tu não sabe nada, ou seja, de um dia para o outro tu virou um imbecil completo. Não é assim. E depois pedem foto contigo. Se não tiver é assim. Pessoalmente, adora. Sabe, não é assim, né, cara? Sabe, o cara tem uma história para chegar até ali, não chegou ali do nada, entendeu? E, claro, a crítica, ela faz parte, cara, eu adoro ouvir alguma crítica construtiva, dizer, cara, eu acho que no gol tu tem que fazer tal coisa. No início as pessoas cobravam, acho que tem que ter um bordão, porque o Brito tem o bordão dele marcante e é o único, cara. Pô, ele criou o bordão dele, é mágico e único. Não é todo mundo. Não são todos os narradores que têm bordão. O Pedro Ernesto, por exemplo, não tem bordão. Qual é o bordão? O Ed Moyes. O Pedro inventou há pouco tempo isso. Né? Há pouco tempo. Então, o bordão é um negócio que surge ao natural. Você vai sentar aqui, vou sentar aqui em casa agora, vou ficar pensando, que bordão que eu posso inventar? Se tu perguntar para todo mundo que tem bordão, não foi assim, não é assim que surge. Surge do automático, entendeu? Surge do automático. É interessante isso. Luiz Roberto tem o... Você sabe como é que é o do Luiz Roberto? Sabe de quem? Sabe de quem é? Mas é recente, ele não tinha isso, não usava. Sabe, eu tenho usado algumas coisas meio sistemáticas na transmissão, mas às vezes as pessoas não notam, mas eu meto um match na rede, sempre vai ter um match na rede. Sim. Então o match na rede eu estou usando direto, mas isso depois do gol, eu gosto de gritar que é gol e tentar gritar o gol longo. Então, tu vai tentando daqui a pouco incorporar algumas coisas, assim. O match na rede. Quando o gol é contra o adversário da dupla, eu sempre digo, busca fulano. Busca na rede lá, busca no... Né?
Se é um gol que é em cima do Grêmio ou em cima do Inter, eu não faço, e no Gauchão eu não faço. Porque no Gauchão a gente, claro, a gente faz uma... Ai, aqui, ó, olha aqui, ó. O Michel Farias, ó, a Michel. se deu conta do negócio. Eu também falo 3 vezes o nome do cara. É também um negócio Verdade. que eu tenho que botar. Legal de ver que as pessoas notam isso, assim, que é uma coisa que eu penso de, é legal para marcar bem o nome do cara, mas a descrição toda na hora é que vem. E o match na rede eu tenho forçado um pouco. Eu acho que o opa, talvez no início ali da transmissão, marca também. Mas isso é uma coisa mais de frescura daí. Eu faço na rádio também. Opa, e aí, tudo bem? Boa noite. É um jeito de dar boa noite, né? Mas não chega a ser bem um bordão, né? Mas Pelas minhas contas, tu tá na 5ª temporada como narrador de TV. 16, 17, 18, 19 e 20. Para ter uma ideia, só pra tu entender, assim, tu que é um cara que eu sei que é extremamente ligado. A quantidade de jogos que tu faz. Naquele período ali de quase setembro e dezembro, eu fiz 8 jogos no primeiro ano. Que é pouco, né? Muito pouco. Depois, em 2017, foi o ano que eu mais narrei. Eu narrei 38 jogos. Porque tinha muito jogo da Série B. E daí, no segundo semestre, que geralmente cai o número de jogos, eu acabei tendo bastante, porque a gente tinha um horário que era específico para a RBS poder fazer, né? Então, narrei 37. Olha como caiu. Em 2018, eu narrei 21 jogos, quase a metade só. Então, tu imagina, num ano inteiro, tu narrar 21 jogos não é muito. Para uma sequência. Até o ritmo, né? Jogador tem ritmo de jogo, narrador também. Também. Pega uma ideia aqui, em 2019 eu narrei 24 jogos no ano passado. Esse ano, olha, esse ano eu já narrei, acho que, eu não contei aqui, mas teve a pandemia, né? Eu narrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois da parada eu narrei 10 jogos. 11, 12, tu anota 13, tudo, 14, 15, tem tudo registrado. 18, 19, sim, 20, Legal. 21. Esse ano eu já narrei 22 até agora. Então, isso teve uma parada longa ali, né? Teve um bom tempo parado. É que a gente, no caso, aí, né, Cassiano, a gente depende, no segundo semestre, muito de escala, né? De escala de processo, de transmissão. Por exemplo, ontem teve a transmissão do Grêmio, mas foi um jogo Globo, né? Para rede, né? Então era um jogo... Porque geralmente é assim, se tu olhar, vai ter, no horário da tabela vai ter Paulista e Carioca, jogos às 4 ou às 9h30 da noite, tá? Paulista ou Carioca. Isso é normal. Que é um jogo que vai para São Paulo, um jogo que vai para o Rio. Apesar que agora, como não tem público, eles estão passando para o lugar mesmo e não dá nada. E geralmente sobra um terceiro jogo. Recentemente, como é que aconteceu isso? A gente fez Bahia e Grêmio. Não, Bahia e Inter, perdão. Bahia e Inter, que foi 2-2. Agora faz 2 semanas. Sim. Porque tinha um jogo que ia passar para São Paulo e o outro ia passar para o Rio, que daí bota, né, Luiz Roberto e Kleber Machado, geralmente. E daí sobrou o jogo do Bahia e do Inter, que era o terceiro jogo do horário. Eu até não sei se era só já um direto Paulista e Carioca, porque às vezes tem o confronto entre Cariocas e Paulistas. Facilita mais a escala para eles fazerem lá. Então, esse jogo a Bahia transmitiu para a Bahia e a gente transmitiu para cá. Mesma coisa Fortaleza e Grêmio semana passada, 1-1, né? O jogo a gente fez para cá. O narrador lá, acho que é o Rebran Júnior, que talvez tenha feito, ou foi o Antero que fez lá para Fortaleza, e a Globo depois botou em Rio São Paulo outro jogo. Então, e tanto que um dos nossos repórteres, eu acho que foi o Bruno Halper, que fez o jogo para a TV Verdes Mares lá de Pernambuco. Do Ceará. Então tem essa questão de divisão. Então, por exemplo, agora no fim de semana o jogo foi Globo. E até eu estava olhando na tabela do campeonato, até outubro, onde ela está desmembrada, a gente, em princípio, não tem transmissão local ali. Porque os jogos, né, os jogos eles não estão em horário de canal aberto e acho que não tem nem horário de que tenha Paulista e Carioca que possa ser rede, né? Tem isso, e né? agora Tem muito jogo no pay-per-view, né? E daí não tem o que fazer, infelizmente. E até uma pessoa que está acompanhando a live antes comentou de quarta-feira, agora tem essa peculiaridade que a Globo acabou não renovando o vínculo com a Copa Libertadores e não vai poder transmitir através da emissora, né? Então vai ser menos jogos ainda.
a gente iria fazer, né? Ia fazer, porque antes da pandemia tu já tinha esses horários, esses jogos, né? Sabia que ia ser jogo de canal aberto semana passada e o Grenal, né? Então a gente faria esses jogos, mas, enfim, não tem como. E 5 anos como narrador de televisão, tu te sente muito mais seguro do que lá no início? E como contribui ter um cara como o Maurício Saraiva do lado? Ah, total, né, cara? Total. O Maurício é um cara que deu todo o respaldo desde o início, assim, de saber que tu tem o apoio, né, do Maurício ali é importante, é fundamental. Mas ele, eu vou dizer, acho que um pouco dessa minha ida para a TV também se deve à parceria que a gente já fazia na rádio, né? No programa da tarde, porque eu fazia o Hoje e ele veio ser o comentarista do programa e a química deu certo, sabe? Deu certo. Foi bom para o Maurício também na época, porque o rádio ele te humaniza mais, né? A TV meio que te coloca às vezes meio que num pedestal, assim, o cara da Isso. TV, assim. E ali o rádio parece que deixa todo mundo mais gente como a gente, entendeu? Que é um processo que eu gosto muito de fazer, assim, da gente se sacanear, da gente poder rir da gente mesmo, entendeu? A gente não tem que se levar tanto a sério, sabe? Eu acho que a gente tem que sacanear. Acontece, tá numa transmissão na TV, se tu errar um negócio, cara, tem que debochar e rir de ti mesmo. Claro, faz parte. Que eu falei, Maurício, aqui, e o Maurício dá risada, sabe? Eu acho que E tu tá 90 minutos ao vivo, né? Não tem como não errar. Mas é que tá, Cassiano, essa é uma medida que as pessoas que às vezes criticam, elas não têm noção exatamente de como é que funciona um negócio desse. Né? É um troço que tem que estar extremamente concentrado 90 minutos. Daqui a pouco tu vai te desconcentrar, daqui a pouco tu vai te atrapalhar com alguma coisa. Cara, é normal isso. E as pessoas transformam como se fosse... E não estou dizendo nem por mim. Estou dizendo assim, ó, o Galvão Bueno, os caras corneteiam o Galvão, que é um gênio. É um gênio. Os caras que reclamam do Kleber Machado, reclamam que o cara errou. Cara, vai fazer ali para ver se é fácil. Vai fazer. 90 minutos, tem que estar atento. Um cara fica falando no teu ouvido o tempo inteiro, te passando orientação. E eu até gosto, me acostumei com isso, porque eu aprendi fazendo. E eu sinto falta. Daqui a pouco, se o coordenador da transmissão não fala comigo o tempo inteiro, eu sinto falta, sabe? É importante aquele feedback, o retorno, te orientar do que tem que fazer em determinado momento. E tudo isso acontece com um ponto no ouvido, cara. É um canudinho que tu bota ali, tu fica ali. Eu tô falando e às vezes o Lucas, que é o meu coordenador, lá, o Lucas Risati, ele tá me dizendo: vamos dar uma chamada aí no show do intervalo, não sei o quê. Outro dia tem um cara na internet me criticando. Não sei para que o Lucianinho fica o tempo inteiro chamando o show do intervalo. Eu disse, cara, eu chamo porque tem que chamar, porque tá no roteiro. Faz parte. Não, porque é uma demanda que eu tenho que chamar. Eu tenho que ler as chamadas de programa, sabe? Tem que falar da novela, às vezes. Ou é novela, ou é chamar, sei lá, o Galpão Crioulo, Bom Dia Rio Grande, o Globo Esporte. Tem umas demandas ali. Se tu vê nas outras transmissões também, não adianta. Eu só não falo comercial. Comercial eu chamo, comercial com a deixa sempre, né? Futebol na Globo, aqui é emoção. E aquilo ali é o seguinte, aquilo ali tem que entrar 6 vezes em cada tempo. E como é que funciona? Eu nem controlo aquilo ali eu nem sei. O Lucas é que me avisa, ó, a palavra é foguete. Foguete porque é um comercialzinho ali que aparece na tela e sai. Então ele vai controlando, mas tem uma lógica ali. O primeiro a gente chama lá pelos 15, e daí quando a bola sai, sempre é mais fácil, né? Quando a bola está fora de jogo para chamar. Então tem uma lógica nisso. Mas às vezes o jogo aperta, cara, e quando tu vê tem que chamar um em cima do outro. Mas isso é tudo a coordenação que fica ali no meu ouvido avisando. Isso aí eu não controlo. Já na rádio, quando tem que narrar um jogo, é o narrador que fica ali, ó, lendo texto e passando tela de pasta comercial, uma pastinha. Antes era uma folhinha que tu ia virando, assim, né? Tipo isso aqui, ó, porra, é igual a minha coisinha onde eu anoto aqui, ó. Era assim, só que era assim, ó, textos comerciais, ó. Aí tu lia um e virava a página. Parará, virava a página, e virava a página. Tu tinha que ler, às vezes, um bloquinho assim de textos, ó. Hoje está mais moderno, hoje é um tabletzinho que tu vai só arrastando ali a tela, né? Mas tem que ler muito na rádio. Bem mais tranquilo. Não, mas não, a mesma coisa, o papel tá a mesma coisa. É mais moderno, mas é o mesmo trabalho de falar e ler o tempo inteiro, né? Ficar falando. E tu consegue concentrar no jogo ainda e tá com... É um desafio, né?
Mas isso que eu digo, assim, quem critica, às vezes, tem que entender que não é só sentar a bunda na cadeira e dizer, vamos narrar o jogo, vamos. Tá, então tá. Agora, às vezes tu pega times que tu não conhece os caras, às vezes tu pega camiseta que tu não identifica o número, que é um horror, às vezes, algumas invenções aí que o pessoal faz de camiseta de time. Claro que narrar um Grenal é mais fácil, óbvio, né? Narrar os jogos do Gauchão, que tu tá acostumado a ver os caras uma certa sequência, mas daqui a pouquinho cai do nada um jogo do Fortaleza. Tem que dar uma estudada, ver quem são os caras, alguns óbvio que tu conhece, né? Porque a gente vê muito jogo, a gente conhece os caras também, né? Mas não, a concentração no troço. E eu vou te confessar, isso é um negócio que eu batalho um pouco, assim. É um ponto que eu tenho que sempre trabalhar bastante. Eu me disperso, às vezes, facilmente, entendeu? Eu tenho esse risco de daqui a pouco me dispersar com alguma coisa. Não? No estúdio, tanto que o pessoal às vezes comenta que quando eu narro do estúdio, que é o que a gente tem feito só agora, porque não dá para ir para o estádio, em tese eu fico mais concentrado. Porque no estádio, para contar para o nosso internauta aí, mais ou menos desse tamanho assim o monitor que tem na cabine. Um pouquinho maior que isso aqui, eu acho. Uma telinha pequena. Então, no estádio eu tenho 2 monitores na minha frente e o estádio na minha frente, óbvio, né? Mas eu tenho que narrar o jogo pelo que o cara tá vendo em casa. Então eu tenho que ficar de olho no monitor. Eu tô narrando o jogo. Agora eu peguei muito essa manhã. No início eu tinha mania de ficar narrando o jogo no estádio. Só que acontecia de estar aparecendo alguma coisa e eu não estar falando. Isso é um erro básico. Eu tenho que narrar e falar o que o cara tá vendo em casa. Não adianta eu dizer assim, olha lá, a cortina do cassino caiu um pedaço lá atrás. Não, mas não está mostrando a cortina, está mostrando o teu rosto. No estádio eu tenho aquela visão toda. Se acontecer uma confusão lá no cantinho do campo e não está mostrando, na TV não adianta eu falar. O repórter pode falar, mas o narrador não. Sabe? Então, isso aconteceu num dos primeiros jogos que eu fiz, que foi Inter e Veranópolis, lá em Veranópolis. Vai lembrar desse jogo. Quebrou um pau na torcida do Inter. Sim, Do lembro. outro lado, do lado oposto ao das cabines. O jogo ficou parado 15 minutos. Mas antes do jogo parar, e quando começou o quebra-pau, a gente não estava com a imagem. E eu lembro que eu falei no ar, tá dando confusão. Daí o cara da coordenação disse, não, mas segura que a gente não tem ainda. Nós vamos mostrar agora, que a câmera vai... Daí mostrou logo em seguida. Foi ali que eu disse, bom, o processo tem que ser esse. Então tu tá no estádio, tu narra pelo monitor aqui. E te ajuda, porque às vezes é mais perto. Tu pega na arena, cara, aquela cabine lá do alto... É muito alta. É difícil, cara, é difícil. Porque a câmera na arena ela fica mais baixa em relação à cabine. A cabine ela é na parte mais alta da arquibancada superior, que já é alta, é a última coisa, lá no teto, quase. Já a câmera ela fica ali na altura, eu acho que das cadeiras Gold, tem impressão, que é mais baixo. Já no Beira-Rio a câmera ela é mais baixa, então ela fica, acho que no mesmo... Na câmera no Beira-Rio ela fica no mesmo nível da cabine, então tu tem uma imagem assim mais próxima do jogo, né? E isso ajuda. Isso muito. Tudo faz parte das manhas de narração que os anos e a experiência vai dando, né? Mas tu imagina, cara, quando eu fui narrar esse primeiro jogo no estádio, o cara nunca tinha narrado um jogo no estádio. Tu imagina assim, que cabeça de maluco de eu aceitar e de quem propôs te botar numa audiência de RBS TV que é de 1 milhão, não é de 1.000, é de milhões que estão vendo o jogo. Numa quarta-feira... Foi Inter e Fortaleza, né, Luciano? Hã? Foi Inter e Fortaleza, né? Inter e Fortaleza. Então, Vou confessar... Pode, termina. Não, fala, tu vai confessar. Não, eu vou confessar que eu não pude acompanhar esse jogo ao vivo, mas eu gravei esse jogo para ver depois, só para ver como é que foi tua narração. Tem mais isso, a curiosidade dos ouvintes. Sabe que eu nunca mais vi isso, eu tinha curiosidade de ver, vou ver se eu acho. Eu acho que deve ter sido pavoroso, se eu olhar assim, meu Deus do céu. Não, foi legal, foi legal. Tipo, o Maurício que diz sempre o negócio, o gol saiu bom, isso é que interessa, entendeu? Isso. É o gol sair bem, tá bem o gol, é o que vai ficar para sempre ali marcado. Mas era um desatino, se for ver, assim. Pensando hoje em dia, eu nunca parei muito para pensar isso. Mas sem ter rodagem nenhuma, cara, mais ou menos tu pegar um carro, tu aprendeu a dirigir, mas tu recém aprendeu a dirigir, vão te dar um Fórmula 1 para tu dirigir. Mais ou menos isso. Ou vão te dar uma Mercedes para tu andar no trânsito. Só que tu aprendeu a fazer a aula com um golzinho na autoescola ali, e depois vão te dar uma Mercedes. Agora tu vai dar uma volta de Mercedes aí.
no movimento para ver. Cara, é mais ou menos isso. E, Luciano, pensando no que vai vir agora, talvez uma quarta etapa, por que não? Uma extensão da terceira. Tu tem sonho, tem plano de, quem sabe... Uma vez eu vi o Maurício falar que ele tem o desejo de um dia poder comentar jogos que sejam de rede sem ser Grêmio e Inter. Tem esse plano, esse desejo, ou narrar um jogo de Copa do Mundo? O que tu pensa para daqui a alguns anos? Cara, eu vou te dizer assim, ó, sinceramente, eu não tenho esse pensamento. Assim. Até agora, tudo que aconteceu sempre não foi nada muito planejado. Né? Tipo, eu ir para a torcida não foi um negócio planejado. Naquele momento, virar narrador não foi um negócio planejado. Então, sei lá, eu deixo muito para ver como é que as coisas vão acontecer. Eu não penso em sair daqui, eu acho que não. Trabalhar fora ou narrar fora, acho que não. Acho que nem teria essa perspectiva, porque é um mercado extremamente difícil, né? Concorrido, tem muita gente, né? Então, daqui a pouco é legal tu ter um destaque naquilo que tu faz regionalmente do que daqui a pouco te aventurar e. Sei lá, é difícil, não é um negócio que seja tão simples, né? Eu gosto muito de manter o meu esquema, como eu falei na rádio, eu gosto muito de fazer rádio, não, sabe? É um negócio que eu teria que abrir mão, daqui a pouco mudando um pouco de trabalho, enfim. Eu deixo acontecer as coisas, eu acho que se tiver que acontecer, vai acontecer. O que eu tenho a agradecer muito, assim, ainda voltando à questão da torcida, é um negócio que eu sempre falo, graças a esse trabalho que me abriu muitas portas de fazer tanta coisa legal, assim, de fazer cobertura de Olimpíada, de Copa do Mundo, tudo foi através da torcida, do trabalho na torcida, né? Então isso acho que me abriu muitas portas de fazer o trabalho da torcida no meio das pessoas. Isso é sempre uma valorização que eu acho que tem que fazer assim do processo todo. Deixa eu só fazer um parêntese ali, que a Esther perguntou se eu vou ler as perguntas que o pessoal está fazendo para ti. Está travando aqui, não está passando as perguntas. Bom, não sei como é que mexe aqui. O problema é, eu até posso depois te mandar elas para tu responder e a gente encaminhar, porque senão tu vai ficar aqui até 1 da manhã. Então é complicado. A live ela tem um tempo, né? Não sei, mas vamos fazer as perguntas. É que ela trava com 1 hora, eu não sei como funciona, se é automático para vir uma segunda. Se tu tiver tempo, a gente pode ficar mais depois, se tu estiver tranquilo. Eu estou vendo uma pergunta do Bruno aqui, Vargas, que está toda na minha tela aqui. Mas pode responder. Aqui, ó, existe uma preparação especial antes de cada jogo, estuda bastante, faz anotações, com quanto tempo de antecedência sabe que está escalado para narrar o jogo. Bom, Bruno, rapidinho, assim. A escala eu sei na semana, geralmente. A gente tem que ver se o jogo vai estar ou não no canal aberto. Principalmente no segundo semestre. Quando é do Gauchão, eu sei que vai ter o jogo né, com uma antecedência. Sempre eu me preparo umas fichas. Está aqui o material até que eu uso. Não tem nenhuma ficha aqui, porque geralmente eu não guardo. Mas eu faço assim com essas... Tá vendo? É uma ficha pautadinha, onde eu escalo daí os times e tal. E a gente recebe da TV umas pesquisas do jogo, com detalhes de estatística, de algumas coisas que interessam para o jogo. Por exemplo, se eu fosse fazer o Grenal agora, quarta-feira, ia botar ali, bom, o Renato tem 9 jogos de invencibilidade em Grenais. Sei lá, o Cudê não ganhou um Grenal ainda. Foram 4, né? Tu bota dados estatísticos, assim, que envolvem o jogo, que envolvem os personagens do jogo. Então, isso é um apoio que tu tem na transmissão também, e eu anoto isso. Pego alguma coisa da história de alguns jogadores. Por exemplo, outro dia o Wellington Paulista era o adversário do jogo do Grêmio, que é aquele centroavante do Fortaleza. E então tinha ali, ele era o artilheiro da temporada do time com 10 gols. Ele sempre faz gol em Grêmio e Inter. Então, anotava algumas coisas assim que pode eu também não gosto de anotar muita estatística, porque fica chato também, né? O narrador não tem que ficar ali só. A gente nota que às vezes no canal fechado o narrador ele tem, e é uma orientação de dar muito detalhe. O Grêmio nunca fez um gol no último quarto do segundo tempo, umas coisas assim. Daqui a pouco é muito detalhe do detalhe da estatística. Eu já gosto do detalhe mais geral, assim. Mas claro, dou uma estudada na véspera, sempre.
E o torcedor tá nervoso com o lance, com o jogo, com a Às situação vezes não do dá campeonato. tempo, né? Eu vou te dizer, Cassiano, eu canso de anotar um monte de coisa na véspera do jogo, eu preparo, eu gosto de escrever à mão, sabe? Às vezes eu boto até, publico ali algumas fichas de jogo que eu faço e tal. É um negócio que eu curto fazer, de escrever bonito, de pegar uma caneta aqui, ó, tem minhas canetas aqui, ó. Ó, mostrar uma vermelha e uma azul para dizer que tem uma de cada e tem a preta também, Uhum. sabe? De fazer bonitinha a ficha. Eu sou meio chato nisso, meio perfeccionista. E gosto de anotar, tenho anotado. E dou uma estudada no outro time, geralmente, porque os nossos times a gente está acostumado, né? A gente vê É. toda hora, conhece os caras, sabe o que vai falar, né? Mas o adversário às vezes tem que dar uma estudadinha. Libertadores, principalmente, né? Pega uns estrangeiros aí nos jogos, pega uns caras que tu não sabe nem quem são. Então, Isso. A por um Esther lado é tem bom duas porque quem tá perguntas vendo, em às cima vezes a disso. pessoa também não sabe, né? Uhum. A Esther tem duas perguntas em cima disso. Mano, E como faz quando o jogador tem nome difícil? E a outra, se tu fica repetindo a escalação várias vezes antes do jogo começar. repetir de ficar falando assim, não fico repetindo a escalação. O nome difícil é sempre complicado. O importante é, às vezes um nome que parece fácil, mas é difícil. Por exemplo, o David. O cara é David ou é Davi? Tu tem que descobrir na hora ali antes de começar o jogo para não errar uma coisinha básica de acertar o nome do cara. O teu sobrenome, que não é fácil. Gottlieb, é isso? É Gottlieb. Gottlieb. Isso. Então, eu tinha que Perfeito. perguntar para saber para na hora do jogo eu anotar. E às vezes eu anoto de forma não como a grafia original, mas a Isso. grafia falada. Como tia. Uhum. Para na hora, daqui a pouco me dar um branco, eu olhar, eu falar, porque às vezes eu vou esquecer ali como é que é a pronúncia corretamente. Então, às vezes é mais fácil escrever a pronúncia de um nome difícil do que propriamente tu botar a grafia original do nome, né? Mas A Laura é complicado, né? Libertadores, não, é especialmente. difícil, não tem. Não tem, tu narra com a ficha na tua frente, aqui tu fica. E a narração na TV ela tem essa vantagem, a do rádio também, daqui a pouco não precisa ficar dizendo o nome de todo mundo o tempo inteiro. Né? Porque como o jogo é mais dinâmico, cara, se eu tô na dúvida de quem é um cara que recebeu a bola lá na esquerda, na direita do ataque, por exemplo, eu vou dizer, ó, ataca lá pelo lado esquerdo o time do Universidade Católica. Tu dá uma enrolada, entendeu? Porque às vezes pode ter uma dúvida, né? A diferença da distância, da dificuldade da imagem. Então tu tem que dar uma. Mas aí tudo é a manha de tu ir aprendendo, é olhar o detalhe. Por exemplo, o Everton novo, esse do Grêmio, ele joga com uma matadura no pulso. Tu olha pela cor da chuteira. Então, está na dúvida de às vezes saber quem é o cara do outro time, tu tenta fixar alguns detalhes, mas isso tu vai pegando às vezes durante o jogo andando, entendeu? É o pneu do carro, trocar o pneu do carro andando. Tu fica ali, não, mas aquele cara ali, o atacante que joga do lado de lá, ele é meio parecido com o outro ali que joga no meio, mas aquele ele joga com uma atadura no pulso. Pronto. O que mais ajuda o narrador é cabelo, essas coisas assim, entendeu? A cor do cabelo, a cor da chuteira, isso aí é detalhe que tu te ajuda muito na hora de narrar. Mas isso eu Sem aprendi dúvida. fazendo, né? A Nunca Laura digo. perguntou, a Laura perguntou uma questão que eu acho que todo mundo discute. O VAR tirou a emoção do grito do gol? Sabe, um pouco sim, né? Mas eu adotei a seguinte política. Eu já vi que mais gente, os outros narradores também fazem isso. Grita gol, cara. Outro dia eu narrei o que era o Grenal, não lembro que jogo foi. Eu narrei tudo era gol. Entrou a bola, gol. Foi em Bahia, talvez. Pode ser. É, Não, tem o gol, eu vou gritar até o final. Até o final. Ainda mais que eu tô dentro do estúdio. E às vezes assim, ó, eu tô gritando gol e nem mostrou a bandeirinha levantada lá. Tu até ouve, às vezes, pelo som ambiente que tu tem do estádio, que a gente recebe, tu nota que o jogo talvez tenha parado o lance. Mas eu narro até o fim, azar, cara. Se não for, eu não posso perder o gol. Se ele for anulado, ele exatamente. foi anulado. Bom, foi anulado. E se fica aquela expectativa, eu gritei gol na hora que valeu, e depois eu não vou precisar gritar de novo quando sair o gol, não vai fazer gol, né? Eu já vou considerar como valeu já, né? Eu já narrei o gol. Uma vez aconteceu na arena, um jogo do Grêmio, o Ramiro fez um gol, não lembro contra quem era. E eu fiquei, aquela coisa assim, de querer adivinhar antes. Eu fiquei com a impressão de que tinha marcado impedimento, só que o jogo seguiu. E daí eu gritei um gol todo cagado,
Sabe aquele gol assim que tu, mal no gol, assim, gol. E daí no outro dia os caras me dando pau, gol do Grêmio, nem deu bola, né? Até Colorado, aqueles papos assim, né? Que eu não narrei o gol, né? Não narrei com emoção, porque Ô, Luciano, foi um erro técnico, só um parêntese. A live vai cortar aqui, daí a gente recomeça de novo, tá? Tá, beleza. Então todo mundo Bem, volta aí. valeu. Isso aí. Falou, galera. Até daqui a pouco.